de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E agora eu quero convidar você para uma breve reflexão, mas embora breve, eu desejo que ela seja certeira e que te ajude com bastante clareza e eficácia a pensar que tipo de evangelho você tem buscado na sua vida. Qual tipo de evangelho você tem vivido na sua vida. E para fazer essa reflexão, eu quero usar a argumentação que o apóstolo Paulo compartilha com os Gálatas, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas, a partir do verso 6. Então, acompanha comigo a leitura desse texto. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa é a palavra que Paulo dá logo no início da carta aos Gálatas, uma igreja que vive uma questão muito séria com a legalidade, uma igreja que recebe o evangelho, mas em muito pouco tempo ela começa a sofrer já com uma corrupção do evangelho. Me chama a atenção que no verso 6, Paulo diz assim para os Gálatas: me admira que vocês já estão passando para outro evangelho. Então perceba uma coisa, a ideia que eu tenho de olhar para o evangelho dos nossos dias e ver algumas coisas que são pregadas, seja na televisão, seja nas redes sociais, me causa uma estranheza grande. Por quê? Porque o evangelho que eu vejo sendo pregado me parece muito diferente do evangelho que eu vejo na Bíblia. O foco, a direção, os motivos, as razões, mas principalmente a centralidade. Ou melhor, quem está na centralidade deste evangelho. Paulo, ele critica um evangelho que está centrado no homem e não em Cristo. Ele diz: ó Gálatas insensatos, admira-me que passaste tão depressa, uma igreja nova, uma igreja recém-plantada, e já estava passando, já estava crendo, já estava se encantando, se fascinando, que ele diz mais na frente no capítulo 3, se fascinando por um outro evangelho. E que outro evangelho era esse? Era um evangelho que tinha, naquela época, uma influência judaizante, uma influência que tratava o evangelho de maneira não divorciada das cerimônias. Era um sincretismo entre o judaísmo cerimonial e o cristianismo essencial que Paulo estava pregando, que estava sendo disseminado com base no amor, na graça, na salvação tão somente pela graça, na ação tão somente do Espírito Santo e na instrução tão somente pela palavra. A essência da igreja, a essência do que é ser cristão, aquilo estava já infiltrada de tantos sentimentos judaizantes, ou seja, cerimoniais, a necessidade da observação de ritos que pertenciam à comunidade veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento. E Paulo fala: esse é um outro evangelho. Foi isso que Jesus pregou. E ele fala assim: olha, mesmo sendo um anjo, que vocês suponham vir do céu, se pregar um evangelho diferente desse evangelho que tem sido ensinado para vocês, ou seja, centrado na pessoa de Cristo, centrado na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo e na palavra da revelação, que seja anátema, despreza, descarta, entendeu? Quando eu faço uma análise do que acontece com o cristianismo da nossa época, eu confesso que fico um pouco temeroso, porque nós vemos pregações, vemos ensinamentos que não se alinham com o evangelho escrito, com o evangelho revelado. Então, dando
o nascimento a um outro evangelho, a um outro cristianismo, que você pode até ver coisas interessantes, coisas aplicáveis, mas não foi o que foi revelado na palavra de Deus. Me permita ser preciso e ajudar você a olhar, a analisar e a pensar, né, e tomar a sua própria decisão sobre o que eu estou falando, sobre o que está na Bíblia e o que está acontecendo nos nossos dias. Nos últimos 30 anos do Evangelho no Brasil e no mundo, porque, não se engane, querido, muitas coisas que acontecem aqui no Brasil nada mais é do que um reflexo do que acontece com o Evangelho em outros lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que influencia diretamente o evangelicalismo brasileiro, o protestantismo brasileiro. Normalmente, os rumos que o evangelho toma por lá acabam influenciando os rumos do evangelho por aqui, né? Basta você observar as músicas, né? Nós tínhamos tantos autores, tínhamos tantos compositores nacionais, e hoje a maioria das músicas que nós cantamos na nossa igreja são versões de músicas normalmente americanas, algumas vezes inglesas ou australianas. Olha, não tem problema nenhum com essas músicas, a maioria delas são muito bonitas, mas isso simplesmente revela o quanto nós somos influenciados por esses moveres, sejam eles culturais ou teológicos, né? E se fosse uma influência apenas musical, ok, maravilha. Mas o problema é que não basta isso, não fica nisso. Nós temos uma influência cultural, nós temos uma influência teológica problemática. Nos últimos 30 anos, imperou um modelo de cristianismo baseado na doutrina da prosperidade. O que era a doutrina da prosperidade? A doutrina da prosperidade foi um movimento onde Cristo ele era retirado do centro da pregação e o homem ele era colocado no centro da pregação com a intenção de ter. Então o evangelho passou a ser pregado para que você, homem, indivíduo, fosse o centro das atenções em receber tudo o que Deus tinha para te dar. Basicamente é isso a doutrina da prosperidade. De maneira que você não podia ficar doente, de maneira que você não podia ficar pobre, de maneira que você não podia passar por sofrimento. Todos esses tipos de dificuldades que são descritas por homens de Deus vivenciando na Bíblia, inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo personifica todo esse sentimento, né? Todo esse problema, porque ele nasceu pobre, nasceu com dificuldades, tinha dificuldades, sofreu, morreu uma morte assassina, sendo julgado por um júri corrupto. Se ele passou por isso, como é que nós, né, não iremos passar também e queremos rejeitar isso? Então essa era a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade que imperou por décadas aqui no nosso país e também na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Então, nós estamos num momento em que a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade, ela ficou démodé, ela ficou obsoleta. Porque qualquer ação evangélica, qualquer movimento evangélico que não seja essencialmente bíblico, ele uma hora fica ultrapassado, ele fica obsoleto. Então precisa se mudar, precisa se redescobrir uma nova coisa. Precisa se descobrir uma nova igreja, uma nova proposta. Agora sim, isso é de Deus. Agora sim, esse é o mover de Deus, né? Isso nada mais é do que um sintoma patológico da igreja. Agora nós estamos num outro modelo, estamos num outro momento. Agora nós não estamos mais na teologia da prosperidade, que tem como o homem no centro do evangelho recebendo as bênçãos de Deus. Nós temos agora a doutrina ou a teologia do coach evangélico, né? Que tem como base o homem no centro do evangelho, agora não tendo, mas sendo aquilo que Deus quer para a vida dele. Então há uma redescoberta do homem como um ser extraordinário. O coach evangélico que é pregado, ministrado em muitas igrejas modernas que surgem por aí, e até algumas antigas estão tentando se reinventar com esse coach gospel. O que acontece? Acontece que as pessoas elas são infladas
com um Deus subjetivo que flutua no meio do universo e que conspira para que você se torne alguém revestido de entendimento, de inteligência, e então você é tomado por uma força e você faz coisas maravilhosas, e você se liberta, e você se desbloqueia, e você se torna isso ou aquilo. Mas você tem uma liberdade para ser o que você quiser, fazer o que você quiser, da maneira que você quiser. Esse coach gospel leva você a uma autonomia. E você concebe Deus da maneira que você quer, você adora Ele do jeito que você quiser. Você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com o reino. Não é um evangelho preocupado em confrontar você com o pecado. Não é um evangelho preocupado em dizer que você é pecador. Não é, pelo contrário. Se tem uma coisa que você não é, nesse coach gospel, é pecador. Você é alguém que não se entendeu ainda. E à medida que você se entende, à medida que você se descobre, você se torna alguém potente. Sabe o que é isso? Isso é uma recapitulação do gnosticismo grego, onde o conhecimento te empodera, onde o conhecimento te espiritualiza. Isso não é evangelho, isso é outra coisa, isso é um outro evangelho. E nós temos sido fascinados por isso, temos sido seduzidos por isso. Por que eu vou para uma igreja ouvir alguém dizer que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender, que eu preciso de pedir perdão a Deus, que eu preciso de descansar na graça de Deus, se tudo isso está em mim? Eu só preciso encontrar a chave em algum lugar do universo. Eu preciso me conectar a um Deus que fica flutuando por aí, nas adorações, nas canções, nas baladinhas, que uma hora ele vem, liga o meu disjuntor e então eu me descubro como um ente espiritual superpotente, liberto, salvo. Anátema, quem prega assim. O evangelho da cruz foi e sempre será um evangelho baseado na centralidade da pessoa de Cristo, da sua palavra, que tem como base convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse evangelho não vai ficar obsoleto, ele não vai passar. Paulo não ensinou um evangelho de modinha, de estilo, que te agrada. Outra coisa, o evangelho não foi feito para te agradar. O evangelho foi feito para te confrontar, meu amigo. O evangelho foi feito para mostrar para você do que você é feito. O evangelho foi feito para colocar você debaixo da submissão do Senhor. Qualquer coisa diferente disso não é evangelho, é anátema. Ó Gálatas insensatos, admira que passaram tão depressa para outro evangelho. Então você precisa olhar para isso, entender se o evangelho que você tem ouvido é um evangelho que te agrada, que te deixa confortável, que te deixa feliz, que te deixa completamente em paz, que elimina todas as neuras e todas as paranoias que você tem na sua cabeça, que deixa você tranquilinho. Sabe, esse não é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho que Jesus pregava gerava desconforto. Sabe por quê? Porque ele confrontava a tua inclinação pecaminosa. Porque ele confrontava as vontades do teu ser que são inclinadas ao pecado. Ele fazia você chorar porque você olhava para você e se arrependia. Eu prego um evangelho e prego uma visão de igreja que pode ser moderna, que pode ser contemporânea, sabe? Que pode ser solta, que não precisa se preocupar com elementos litúrgicos ou cerimoniais. Eu acho que tudo isso, sabe, isso é mutável, isso passa. Mas eu creio em uma igreja que se levanta com coragem para pregar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Um evangelho baseado nos princípios da reforma protestante, o sacerdócio universal do crente. Esse aqui é um assunto que eu quero falar com vocês num próximo estudo. Nós estamos jogando fora o sacerdócio universal do crente. Nós não queremos mais o sacerdócio universal do crente. O que Lutero reivindicou, o que tantos cristãos reivindicaram. Nós queremos que pessoas orem por nós.
Nós queremos que pessoas intercedam por nós. Nós queremos que pessoas sejam crentes por nós. Nós queremos que pessoas vão e preguem por nós. Nós estamos terceirizando o nosso sacerdócio, aquilo que Deus nos chamou para ser. Porque a gente está olhando para uma pregação frouxa. Nós estamos olhando para uma pregação fraca. Estamos olhando para uma pregação superficial, que tem como a ideia de você adorar um Deus assim por adorar, de colocar você numa êxtase, de colocar você numa adoração que não vai de lugar nenhum para lugar nenhum, mas que fica ensimesmada em cultos fechados, fica ensimesmada em cultos que tem a preocupação simplesmente de atender uma demanda de estilo que invadiu as nossas igrejas. Então, querido, pensa o evangelho que você está buscando, pensa o evangelho que você está vivendo, porque isso é muito sério. Eu espero que esse programa possa chegar até você. Você é maduro, você é cristão, você precisa pensar se o evangelho que você tem ouvido, ele tem confrontado você, ele tem ferido você. Uma vez eu ouvi uma coisa que eu nunca me esqueci. Deus nunca usou um homem poderosamente sem antes o ferir poderosamente. Jacó foi ferido, Abraão foi ferido, José do Egito foi ferido, os apóstolos foram feridos, foram traspassados com a verdade, e a verdade provocou um ferimento que o próprio evangelho cura, mas te deixa diferente. Esse evangelho de prazer, esse evangelho hedonista, e as pessoas só querem se sentir bem na igreja, sem ter compromisso com o reino. Anátema. Anátema. Maldito seja esse outro evangelho. Então, querido, ouça os seus sermãos. Veja se as pregações que você tem ouvido parecem mais com uma pregação evangélica ou com uma palestra de coach. Pensa se você está sendo edificado realmente na palavra de Deus ou você está flutuando numa onda de novismos filosóficos que começam em lugar nenhum e terminam em lugar nenhum. E pensa para quem você vive e a quem você serve. Eu espero que esse programa possa te ajudar, eu espero que ele traga luz para você, eu espero que você que ouviu, se ficou desconfortável com o que eu falei, permaneça desconfortável e mude para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que você que tem sido fiel na pregação, se você ouve pregações expositivas, que leem a Bíblia, que revelam versículo por versículo aquilo que Deus tem para a sua vida, permaneça nisso. Firme nessa palavra. A palavra de ordem do Evangelho de João é permanecer. Aqueles que permanecerem na minha palavra serão verdadeiramente meus discípulos. Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.